A gente perde do Fortaleza fora de casa, num jogo que podia perder, é bem verdade. Jogando na Arena Pantanal, né? Então uma viagem grande. É, não achei todo esse horror, tá? Eu acho que assim, a gente tem que primeiro pensar de forma bem racional. Aqui eu não quero ser o chato que hoje é tudo um lixo, o Palmeiras não podia perder esse jogo de forma nenhuma. Pelo contrário, é literalmente um jogo que o Palmeiras podia perder, tá? É, a gente seria ingênuo achar que o Palmeiras vai ganhar todas as partidas até o final do ano. Tem que perder quando pode perder, tá? Contra o Galo, pôde perder. Não podia, mas pôde, né? O cenário se mostrou relevante, né? Se mostrou é, plausível para perda ali, né? Porque o Flamengo empata, a gente vence, depois o Flamengo empata de novo, no final a gente acaba saindo até beneficiado. Então vamos pensar o que eu acho que a gente tem que pensar aqui, tá? Acho que a partir de agora, até o final do ano, o Palmeiras tem que, e o Abel Ferreira, né, quando eu falo Palmeiras, sempre pensar em duas frontes. Ou você vai pensar e vai focar pontualmente no jogo, ou você vai pensar na continuação da temporada, porque a gente tem três frentes e a gente não pode pensar o tempo inteiro só em um jogo. Porque se você for sempre com os 11 melhores, a gente vai chegar lá em novembro, nas finais, e a gente não vai ter perna para jogar, certo? Mais ou menos como aconteceu ano passado. Então acho que o Palmeiras tem que pensar por vezes, né, pontualmente no jogo, por vezes na temporada. Contra o Galo, eu falei no vídeo que o Palmeiras pensou na temporada e devia ter pensado no jogo. Né? Por quê? Porque sabia que o Flamengo tinha tropeçado, sabia que abrir pontos ali seria muito interessante, e o Abel Ferreira acabou fazendo coisas como manter o Arias na posição dele para colocar o Giai de ala, né? Colocar o Emi na esquerda para colocar o Murilo na direita, onde ele vai jogar muito provavelmente na linha de três. Então ele fez algumas improvisações para manter os jogadores que eram titulares nas suas posições, né? E pensando na continuação do sistema e na continuação da temporada. Perdeu o jogo. Porque eu acho que o Abel ele teve um erro de avaliação. Ele precisava ter pensado na temporada, ter escalado o melhor time possível para jogar em casa contra o Galo, e ele pensou, aliás, ter pensado no jogo, né? E ele acabou pensando na temporada e perdeu o jogo. Hoje, eu não vejo com tanto problema assim a derrota para o Fortaleza. O jogo fraco, o primeiro tempo moroso, um time que correu pouco, que chegou a correr perigos, eu acho que esse é o grande problema, né? Mas de forma geral, eu não vejo um grande problema, morosidade nesse tipo de jogo. A gente vem de um 3-0, né? A gente vai jogar contra o Fortaleza fora de casa, é natural que a gente entregue a bola e fala, ó, a responsabilidade é de vocês. O Palmeiras do Abel Ferreira sabe muito bem jogar em transição, né? E eu acho que é razoável você fazer um jogo controlado, assim, fisicamente, que você não vai se desgastar demasiadamente, que você não vai entrar em divididas 100%, entendeu? Eu acho absolutamente aceitável que o Palmeiras entrasse hoje pensando na temporada, foi o que fez. Perdeu o jogo, eu acho que não é um problema ter perdido esse jogo. Ah, acho que o problema é, às vezes, isso a gente não tem como controlar, é chegar a correr perigo. Quando tava 2-1 pro Fortaleza, se o Fortaleza faz mais um gol, acha ali uma bola vadia, um chute de fora, um cruzamento, como achou depois, né? E esse jogo vira 3-1, faltando 30 minutos para acabar o jogo, a coisa se complica, né? E o Abel sentindo, né, esse cheiro de medo, né, esse probleminha, né, sentindo o cheirinho ali da merda, que ele faz? Ele começa a colocar o time titular em campo e o Palmeiras controla o jogo, ganha o jogo. E é claro que os gols são mais preocupantes do que a. Concordo aqui com o André, né? A derrota não foi preocupante, mas a atuação do Carlos Miguel sim. Ideal para pensar em outro nome para o gol. Facundo Scambés do Racing pode ser uma sombra. Eu acho que tem pontos que preocupam mais do que o coletivo moroso e sem vontade de jogar. Acho importante o Palmeiras descansar nesse tipo de jogo. Eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e falasse que jogo absurdo, que jogo ridículo, o Palmeiras não jogou nada, não correu, não tem alma, não tem vontade. Eu falei no pós-jogo contra o próprio Fortaleza que eu achava que o Palmeiras tinha que descansar hoje. Era jogo para descansar, para rodar o elenco, para dar rodagem para jogadores como Felipe Anderson, como Flaco e Roque que voltaram da. O Flaco voltou da Copa e o Roque de lesão, né? Então seria hipócrita se eu falasse que o Palmeiras entrou com uma postura equivocada. O problema de quando você entra com essa postura é que às vezes você perde as rédeas do jogo, e eu acho que o Palmeiras, por um momento muito curto, ali 10, 15 minutos, perdeu as rédeas do jogo e brincou com perigo, né?
Acontece, faz parte da aposta, né, de você entrar para descansar, para, né, cancelar ali uma data, faz parte. A questão é que o Palmeiras tem jogadores vindo do banco como Andréas, Arias, Sousa, que entram e mudam de novo o jogo. O Palmeiras dominou completamente, toma um segundo gol, um terceiro gol, aliás, né? E aí, de fato, já no momento em que o jogo já estava decidido. Esse é meu ponto sobre estratégia. Acho que o Abel pensou correto o jogo, acho que ter entrado da forma que entrou foi correta, acho que não é um problema a derrota, era um jogo que podia literalmente perder, não faz a menor diferença essa derrota fora de casa hoje. Então, tudo isso para mim, beleza. Mas aí tem alguns pontos, principalmente individuais, né? Carlos Miguel, que o André aqui citou. O Carlos Miguel, né, ele é um goleiro que a gente vinha comentando que ele. Eu acho que o Carlos Miguel é um goleiro para ciclo de 2030, tá? Acho que ele tem potencial para ser um baita goleiro. Ele já é um baita goleiro? Não. E eu falo isso desde que ele chegou. Gosto muito, eu teria contratado. Acho que ele não poderia ter vindo apenas ele, né? O Palmeiras fez mal, acho que a transição de goleiros, né? Precisaria ter entendido melhor quais eram as ideias do Everton, se ele aceitaria ser banco do Carlos Miguel. De todo modo, o Carlos Miguel é um goleiro com problemas técnicos. Eu venho falando isso daqui desde que ele chegou. Ele é um goleiro que precisa evoluir tecnicamente se ele quiser ser de outro nível, né? É, e hoje, mais uma vez, ele tomou um gol, que não é que foi um frango, não é que foi uma falha, nem nada disso. Mas é o tipo de gol que um goleiro como o Carlos Miguel, inclusive da característica do Carlos Miguel, não pode tomar. Esse chute de longe, que ele sabe que o cara vai chutar, que ele está bem posicionado e ele não consegue pegar essa bola. Um goleiro da envergadura do Carlos Miguel é um goleiro para não tomar gol de chute de longe, né? Ainda mais nesse estilo, né? Um chute aberto, muito longe, que ele vê todo o posicionamento do jogador se preparando para chutar, chuta, tem tempo para chegar na bola, ele não pode tomar esse tipo de gol se ele quiser ser um goleiro de outro nível, se ele quiser ser um goleiro de ciclo para 2030, tá? Não tô aqui falando que o Carlos Miguel falhou, que foi um lixo, que não pode. Não. Entendam bem. Eu quero do Carlos Miguel um nível que ele pode entregar, que é um goleiro nível seleção brasileira. E se ele quiser ser esse goleiro, ele vai ter que melhorar tecnicamente. O gol que ele toma contra o Galo é um gol de falha técnica, né? Eu concordo com o Rafael. O problema dele é ser inexperiente. Ele é um goleiro que chega aqui no Brasil tendo 50 jogos na carreira. Ele não completou 100 jogos até hoje na carreira, né? Não dá para você achar que um goleiro que não tem 100 jogos na carreira vai ser seu titular e não vai falhar nunca. É muito improvável. Pode acontecer, mas é uma aposta muito arriscada. Tá? Então esse é o primeiro ponto individual. Segundo ponto individual, Murilo, tá? Eu falo há muito tempo que o Palmeiras precisa contratar zagueiro se vai jogar em três zagueiros e não bastava o Barbosa. Trazer o Barbosa não era solução para nada. Gosto até, né? O Barbosa tem uma grande temporada que é com um grande técnico, o Arthur Jorge. Mas o Arthur Jorge mostrou que é possível fazer do Barbosa um zagueiro bom. Mas para isso você tem que ser um técnico que é capaz de montar um sistema que potencializa seus jogadores. O Abel ainda precisa provar que é capaz disso, né? Tenho gostado muito do Palmeiras nesse segundo semestre, vocês sabem, mais pela perspectiva que abre do que pelo fato que apresenta, mas gosto desse começo do segundo semestre. De todo modo, o Abel ainda precisa provar que é capaz de refazer um sistema defensivo. E o Barbosa só não é o suficiente. Se você vai jogar com três zagueiros, você não pode ter Fux, Murilo, Gomes e Barbosa de profissionais. O Benedetti não é um zagueiro pronto. Na, na, no nosso sub-20, a gente não tem zagueiros espetaculares. Tem o Koné, que é um bom zagueiro, inexperiente, nunca jogou profissional. Tem o Robson, que voltou do empréstimo do Betis, que é um zagueiro interessante, mas também não está pronto, né? Então, o Abel me parece, e hoje isso está claro taticamente, que ele entende que o Emiliano Martins vai ser mais zagueiro do que volante, e ele entende que o Giai vai ser mais zagueiro do que ala. Quando sai a escalação, vou terminar de falar individualmente, já falo taticamente, né? O Murilo, ele participa dos três gols. O primeiro gol é mais uma vez ele fazendo um bote errado, né? Ele faz isso, cara, o ano inteiro, desde que ele chegou no Palmeiras. O tempo inteiro ele faz esse tipo de jogada. Como que um cara comete o mesmo erro por 3 anos seguidos? Isso que me irrita, sabe? Eu não tenho problema de um zagueiro. Deixa eu dar boa noite pro Vitor, que é membro do canal, né? Antes que eu esqueça. E sempre pede para eu fazer live, eu vou fazer mais lives no canal. É, eu tenho muita dificuldade de. Cara, o cara errou. O Carlos Miguel tem falhado, né, nesses últimos jogos, na volta da Copa. O que também é normal. O cara ficou 45 dias sem jogar, tá sem ritmo de jogo, é um jogador inexperiente, tem tudo isso. Tá. Não vou queimar o Carlos Miguel.
Ele é inexperiente, ele precisa aprender com esses erros. O problema é quando o cara, daqui 3 anos, o Carlos Miguel cometeu os mesmos erros, que é o que o Murilo faz, ele comete os mesmos erros temporada após temporada. Ele não é um zagueiro de nível para ser titular do Palmeiras. Eu lembro que quando ele chegou no Palmeiras, ele faz uma temporada bem razoável para bom, né? Um razoável para bom. Mas quem assistia o Campeonato Russo falava que ele tinha duas pernas esquerdas e ele é destro, né? Ele era um jogador que não era muito bem visto no Campeonato Russo, né? Então, é, eu falava aqui, a gente precisa de um zagueiro para colocar o Murilo no banco. Esse zagueiro é o Barbosa? O Barbosa é um zagueiro mais ou menos do nível do Murilo. A gente precisaria trazer um Nino, por exemplo, que nem sou o maior fã, achava muito caro, mas um zagueiro desse nível, desse porte, para ser dupla com Gomes e você ter Murilo e Barbosa como opções de banco. Se você vai jogar com três, você pode ter um Murilo ou um Barbosa nesse trio de zaga. Agora, quando você tem Murilo e Barbosa, e o Gomes já com a idade que tem, as coisas ficam meio complicadas. Eu tenho um pouco de medo desse sistema defensivo do Palmeiras, também individualmente. Acho que o Giai tem que ser adaptado à zaga. Acho que o Emiliano Martinez, se for ficar. Ó, eu. Não me entendam mal. Para mim, o Emiliano Martinez, se oferecerem R$ 10 por ele, eu vendo ele no dia. Eu levo ele no aeroporto. Se ele for ficar, acho que ele tem que ser adaptado à zaga. O Giai, se for ficar e for mantido esse sistema, tem que ser adaptado à zaga. Qual que é o problema? O Felipe Melo, que era um baita volante, levou 6 meses para começar a entender uma nova função na zaga. Um jogador extremamente experiente, muito técnico, jogador de nível de seleção. Quanto tempo Emiliano Martinez e Giai vão entender, achar os espaços, onde correr, quando atacar, quando acelerar, quando cobrir, para se tornarem zagueiros no sistema de três zagueiros? Então, você pode fazer esse movimento, eu acho correto de trazer Emiliano e Giai. Mas até esses jogadores se adaptarem a essa nova posição, a esse novo sistema, você tá com Murilo, Fux, Barbosa e Benedetti de zaga. Você só tem o Gomes de grande zagueiro, que agora tá machucado, inclusive. E com a idade do Gomes, ele vai ter cada vez mais lesões. Então, isso me preocupa, tá? Giai como zagueiro. É o que eu falei. Tem pontos bons, tem pontos ruins. Ele ainda precisa se adaptar à posição, não achei horrível. Aí a gente vai para as alas. Felipe Anderson e Arthur, acho que os dois pontos mais positivos do jogo, né? Não sei o que vocês acharam. O Felipe Anderson, até tuitei, né? Que o Felipe Anderson hipotético e o Paulinho hipotético são top 3 na América do Sul. Porque de fato são jogadores de uma técnica de outro nível. Agora, o, o Felipe Anderson joga um jogo e se machuca por 10. Paulinho a mesma coisa. Se esses jogadores voltarem fisicamente, cara, é um ganho absurdo pro elenco. A gente viu o Felipe Anderson esse jogo e nos últimos que ele vem entrando, como ele é capaz de jogar, né? Ele é muito interessante, é um baita de um jogador. Não por acaso virou ídolo na Itália. E o Arthur, já falei várias vezes, é um jogador de outro nível em relação ao Piquerez, que para mim é um jogador mediano, né? Acho muito bom, fez uma finalização muito interessante também lá no final do jogo. Acho que as alas nesse jogo deixaram bem claro, se não quem tem que ser, né? Deixaram bem claro que a gente está bem servido para as alas. Alan e Felipe Anderson de um lado, Piquerez e Arthur do outro. Tenho entendido cada vez mais o Abel escalar o Piquerez, né? Tenho cada vez mais achado que não necessariamente é panela, porque quando a gente olha para trás, se você tem Emiliano, Murilo e Gomes, e você coloca à frente deles Alan e Arthur, você está querendo brincar com fogo, né? Então o Piquerez dá um pouco mais de intensidade, nem é que ele marca melhor, que ele é muito melhor do que o Arthur defendendo, mas ele dá um pouco de intensidade a mais no time defensivamente. Quando você tem esses zagueiros, você precisa, né? Meio campo. Marlon é o Marlon, é um jogador que quando vai mal faz uma partida nota 6, né? Quando vai bem, vai muito bem. Mais uma partida boa do Marlon, tem melhorado no sistema, começou mal assim, né? Começou jogando 6, passou a jogar 6,5, já tá jogando 7, 7,5 toda a partida. Um jogador muito interessante, me surpreendeu, esperava menos dele no Palmeiras. E aí do lado dele, Evangelista, né? Que é duro, né? Quando eu falava aqui no canal no ano passado, quando todo mundo tava, nossa, o Palmeiras trouxe o Evangelista, tá jogando muito, nossa, cara, o Evangelista é um jogador medíocre a vida inteira. Não é porque ele jogou 3 jogos bem no Palmeiras que ele se tornou um baita jogador. Medíocre, mediano, tá? Eu não tô fazendo menos do jogador.
Ele é um jogador para compor elenco e nada mais. Não dá para esperar mais do que composição do elenco com o Evangelista. Mas um jogo fraco, desde que ele voltou da lesão, ele tá muito mal. Né? O que ele jogou antes da lesão, ele nunca mais conseguiu jogar. Ele é esse tipo de jogador, é um jogador que não decide, é um jogador insosso, é um jogador para compor elenco. Dá para ter no elenco, não dá para você esperar que, se Andréas não estiver disponível, o Evangelista vai jogar em alto nível. Esse que é o problema, né? Ah, e aí à frente deles a gente tem o Arias, o Flaco e o Roque, né? Nesse sistema que eu tenho mapeado o campo ali mais como um 3, Marlon à frente deles, né? O primeiro jogo não foi assim contra o Coritiba, mas desde o do segundo jogo da volta tem sido assim, então 3-1, o Marlon. Na frente deles, mais outra linha de 3, né? Então Arthur, é, o Andréas, né? Hoje foi o Evangelista e o Felipe Anderson hoje. Aí dois à frente dessa outra linha de 3, né? Fazendo esse triângulo, né? Que hoje foi Arias e Flaco. E o Vitor Roque lá na frente, né? Tem sido Maurício e Souza, hoje foi Flaco e Vitor Roque. Flaco mais pela direita, Arias mais pela esquerda, Vitor Roque lá na frente, que eu acho o sistema ideal para esse elenco. Acho muito interessante. Flack Rock, partida ok para jogadores que estão voltando agora, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso individualmente. Taticamente, algumas. Acho que se não estava claro até agora, ficou claro que o sistema para o segundo semestre é esse: 3-1-3-2-1, né? Esse sistema de uma linha de 3 com Marlon à frente, mais uma linha de 3 à frente com aí pensando mais na longitude do campo mesmo, né? Os alas e um 8, à frente dele dois jogadores mais livres, né, para criar, quase como se a gente tivesse dois 10, mas por vezes, né, quando é o Maurício ele volta e o Andréas pode subir. Nesse sistema com o Flaco, a tendência é que o Arias às vezes dê um passo para trás e o Andréas suba para o Flaco subir, né? De todo modo, esses dois jogadores, esses dois meias à frente deles, que hoje foi o Riquelme, né? Um deles, vou falar rapidamente do Riquelme, e aí o Flaco Rock ou Maurício e Souza, o Souza ou o Rock mais apontado lá na frente, procurando o entrelinha, os espaços. Gosto muito do sistema. Né, quando saiu a escalação, eu tinha um medo, né, de que o Abel ia colocar o Giai de fato de lateral, fazer a saída de 3 com o Marlon e a gente voltar com todos os problemas do primeiro semestre. Não foi o caso, o que mostra que a gente que está aqui, vocês todos do canal, reclamando da performance do primeiro semestre, apesar do bom resultado, estávamos certos, né? E o Abel concorda conosco. Se não concordasse, não teria mudado o time para o segundo semestre, como mudou, porque mudou da água para o vinho. Mudou sistema de marcação, mudou ocupação de espaço, mudou sistema de saída de bola, mudou a altura da linha, mudou o sistema de associação, ele mudou tudo do primeiro semestre para o segundo semestre. Eu nunca vi uma mudança tão drástica desde que o Abel chegou no Palmeiras, tá? Então, quando a gente critica, é pelo bem do Palmeiras, né? E o Abel sabia que não estava bem no primeiro semestre, tanto que ele muda. E gosto muito dessas mudanças. E ele ter jogado hoje com o Giai ficando mais preso, né? Fazendo a saída de 3, liberando o Felipe Anderson, o Arthur dando um pouco mais de apoio, né? Porque o Giai não é exatamente um zagueiro, e o Marlon com liberdade para armar a frente dessa linha, deixa muito claro que o Abel Ferreira pensa um time nesse sistema, e eu acho isso eu acho um ponto negativo. Acho que o Palmeiras dificilmente vai jogar de novo com linha de 4 laterais. Por que eu acho negativo? Porque eu acho que a gente precisa de variação tática. A gente precisa ter armas na manga, né? Nem que seja para o meio do jogo, né? A gente teve já momentos nesse segundo semestre que fazia sentido desfazer a linha de 3 e colocar meias, se o Abel não o fez. Então, gosto muito do sistema, mas não pode ter apego a ele. Ele pode ser o sistema base, mas é preciso ter outras cartas na manga, porque a gente vai ter cada vez mais antídotos a esse sistema, certo? Então, essa é a minha visão do jogo. Acho que a derrota é absolutamente natural, é um jogo que podia perder. Me preocupa individualmente alguns jogadores, me preocupa algumas posições. De todo modo, acho que tem bons sinais, né? Um sinal bom é que o Abel não pensa mais em saída de 3 com Marlon, liberando o Giai. Parece que ele entendeu que Giai de Ala não dá, tanto que o titular é o Alan e o reserva é o Felipe Anderson. Né? O Kelvin nem aparece como opção, e o Giai começou a aparecer como opção de terceiro zagueiro. Isso é interessante, né? Ele mostra que não confia no Emi, eu não sei jogando com ele. Então acho que tem bons sinais, prospecções, né? Eu quero muito poder chegar daqui um mês, né?
ali no meio de setembro, e fala, olha, todas as prospecções que a gente fez, né, todo aquele horizonte que a gente vislumbrava em agosto, hoje é factual. Hoje a gente só pode falar que são horizontes. Vamos rapidinho lá pro SofaScore, e aí eu vou ler os comentários e trocar uma ideia com vocês. É sempre, eu gosto de ver o SofaScore sempre, porque a gente começa a ter essa variedade de informação, né? Se todo jogo a gente olha, a gente consegue ver uma evolução, uma involução, né? As ideias de jogo mais claras. E eu prefiro sempre falar do jogo antes, depois entrar no SofaScore, porque, como eu falo, a lei é o que a gente vê no campo, né? Não o que a gente vê na prancheta tática e não o que a gente vê nos números. A gente tem que de lá transferir para cá. A formação tá errada aqui no SofaScore, né? De fato, o Giai é um terceiro, Felipe Anderson é ala, Marlon à frente da zaga, Lucas Evangelista como 8. Não falei muito do Riquelme, né? Riquelme mal assim, acho que sem sal no jogo, mais uma vez, né? Mas eu gostaria de um pouco mais de tempo pro Riquelme. Ele nunca jogou nesse sistema na vida, nem na base, nem no profissional. Inclusive, acho que a base nunca jogou nesse sistema. Não que não jogou com três zagueiros, não jogou nesse sistema especificamente, né? Com esse 3-4-3, resumindo muito, mas que não é um 3-4-3 com pontas, né? É um 3-4-3 com dois segundos atacantes, ou com dois jogadores à frente, né? Dois meias e não dois pontas, né? Por isso que eu acho que é mais um 3-5-2, às vezes até um 3-6-1, né? E, bom, quando a gente vê aqui, fica muito clara a estratégia do Palmeiras. Primeiro tempo, o Palmeiras entrega a bola pro Fortaleza, toma um gol. Quando toma o gol, vai lá buscar, faz o seu gol, toma outro, porque entrega a bola pro Fortaleza, né? E os gols passam mais uma vez. A gente fala, bom, o Palmeiras brincou com perigo, o Fortaleza teve finalizações interessantes ao gol, teve oportunidades, isso vai ter todo o jogo, né? A não ser que a gente contrate realmente zagueiros de outro nível, a gente vai ter sim o Carlos Miguel trabalhando todos os jogos. De todo modo, os gols passam pelas falhas. O Murilo estava na cena do crime em todos os gols, nos três gols do jogo, né? E aí o Palmeiras no segundo tempo retoma o controle do jogo, coloca seus jogadores de ponta, né? É impressionante como é marcado aqui, né? O Palmeiras começa mal o segundo tempo, ele coloca os seus jogadores e toma conta do jogo até o final do jogo, faz o segundo gol. Ali acho que tá decidido, né? Por um bom tempo. O Palmeiras brinca aqui com perigo nesse primeirinho começo. O Abel sentindo esse cheirinho, ele coloca os seus jogadores de ponta. O Palmeiras toma conta do jogo, vai tomar um gol em mais uma bola aérea lá no final do jogo, né, esses problemas crônicos que eu falo, chute de fora da área, ali na entrada da área, falta de marcação na entrada da área, passa muito também pela entrada do Evangelista, né, que é um jogador que sabe menos se posicionar do que o Andréas, ainda que o Andréas não seja um baita marcador, ele sabe muito bem se posicionar e faz uma baita dupla com o Marlon, né? Então, os problemas crônicos sendo acentuados por um time misto, basicamente. Bola aérea, chute da entrada da área e o Murilo fazendo as coisas que ele adora fazer, né? Quando a gente vem aqui para o mapinha dos jogadores, a posição dos jogadores, a gente vê mais uma vez um time muito bem estruturado. A linha de três, como eu falei, com o Giai de zagueiro, Felipe Anderson e Arthur com um pouco mais de liberdade para atacar. Marlon à frente desses três, né? Então esse três, como eu falei, e aí a gente tem o Lucas Evangelista, o Arthur e o Felipe Anderson numa linha um pouco mais à frente. Aqui a gente, né, essas coisas mudam um pouco por causa da posição, né? O Felipe Anderson, esse pouquinho que ele vem para cá, joga ele muito para trás, enfim, né? Mas esses três jogadores um pouco à frente do Marlon na maior parte da partida, né? E aí à frente deles a gente tem o Manuel Lopes, né? O José Manuel Lopes, Flaco, e o Riquelme Felipe. E lá na frente o Rock. Por que que eu gosto, né, dessa formação? Porque você consegue perceber muito facilmente as triangulações aqui sendo criadas, né? A gente tem esse triângulo aqui, a gente tem esse triângulo aqui, a gente tem esse daqui, né? Então você tem muito mais associação, os espaços a serem percorridos são muito menores. Se você perde a bola, o time é muito bem estruturado, então as coberturas são mais curtas, a reposição de jogadores é mais curta, né? Então tudo fica mais fácil. O time tende a se cansar menos, tende a, com a bola, achar passes mais fáceis, perder menos a bola em passes errados, porque você tem menos passe longo acontecendo, né? Então gera uma série de coisas que eu venho repetindo jogo a jogo. E aí a gente vê o Palmeiras mais uma vez acima de 500 passes, num jogo que entrega a bola para o adversário, né? Então, quando a gente tem jogado, a gente tem feito 600 passes. Isso era inimaginável no primeiro semestre. Então, hoje, mesmo entregando a bola para o adversário, a gente tem 57% de posse,
500 passes, né? Muitos desarmes, justamente porque o time mais associado, mais coerente, né, no sistema defensivo, a gente vai desarmar mais, vai ter mais cobertura. É um time que tende a fazer menos faltas, porque vai estar mais organizado, vai correr menos errado para trás. E aí, de todo modo, a gente tem o Fortaleza com bastante finalização, fruto dessa desorganização defensiva que ainda precisa ser melhorada, e 2 chances criadas. E aí, quando a gente vai ver, né, de novo, Fortaleza teve boas chances? Teve. Mas tirando os 2 gols aqui, né, olha de onde foi o chute do Militello, que eu nem conheço esse jogador. Né, olha de onde foi. Esse chute aqui, cara, a partir dali, o Carlos Miguel tem que pegar todas essas bolas. Se ele quer ser um jogador desse nível, ele tem que pegar qualquer bola aqui, tá? Mas se a gente tirar esses gols, Fortaleza tem um chute, bom, aqui aos 14 minutos bloqueado, aos 8 minutos essa foi uma chance interessante, né? Acho que talvez a mais preocupante. Aí você tem o Wellington, que se eu não me engano foi uma bola de cabeça, e a gente tem basicamente 2 finalizações perigosas dentro da área, 2 finalizações bloqueadas e uma finalização muito torta, né? Então a gente tem 5 finalizações dentro da área, tirando essa daqui também torta, tirando os 2 gols, que como eu falei, passam muito pelas falhas individuais de Murilo. No terceiro gol passa também por uma falha do Giai, né? O Giai larga a marcação, o Murilo se perde na marcação. Então, o Palmeiras tem sofrido menos chutes de dentro da área, isso é importante, mas continua sofrendo muitos chutes de fora da área. Tendencialmente, a lógica é que com a experiência do Carlos Miguel, o Palmeiras comece a tomar cada vez menos chutes de fora da área, porque ele é um jogador de um tipo específico, com essa envergadura, que não deveria tomar tantos gols de fora da área. O outro ponto muito positivo agora ofensivamente é que o Palmeiras, que a gente via lá no primeiro semestre, que de 40 finalizações em jogo, 39 era lá da intermediária, agora a maioria dos chutes a gol do Palmeiras são de dentro da área. Isso mostra um time mais organizado, fazendo triangulação, fazendo ultrapassagem, fazendo pivô, muito mais interessante ofensivamente. O Palmeiras é um time o tempo inteiro prestes a fazer gol. E isso eu gosto muito. Precisa melhorar defensivamente. Contudo, melhorou muito ofensivamente na organização de forma geral. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar de saída sobre o jogo. Agora eu quero ouvir vocês, vamos conversar. Eu vou começar lendo aqui o chat